Boa noite, amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 20 de janeiro de 2022, para mais uma noite de palestra pública, onde iremos estudar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes de iniciarmos a nossa reunião, quero dar um aviso que hoje, depois da reunião pública, por volta de 8h50, 20h50, 10h49, nós temos a nossa irradiação para os encarnados, aqueles portadores de doenças físicas, doenças espirituais, que acometem também os nossos irmãos encarnados. E nós estamos aqui deixando um convite para os amigos que participam dos nossos estudos e das nossas palestras, que desejarem participar da nossa irradiação, falem conosco, né? Porque a seara é grande e nós temos muito poucos trabalhadores da nossa irradiação para os encarnados. Então, aqueles que desejarem participar, nós temos vagas, e a única coisa que nós pedimos é que a pessoa participe de pelo menos um dos estudos da casa e pelo menos assista a uma das palestras públicas, seja ou de segunda-feira ou de quinta-feira, tá bom? Com assiduidade, porque nós temos muitos irmãos, principalmente nesse período agora, não é? Da gripe, da pandemia, muitos irmãos doentes, encarnados, e outras questões também espirituais, como processos obsessivos, questões emocionais. Então, nós temos muitos companheiros com os nomes na nossa irradiação e nós somos apenas encarnados, nós somos 4. Mas, enquanto da desencarnada nós temos 8 a 9 pessoas, não é, Denise? Então, nós temos aqui vagas abertas, aqueles companheiros que desejarem, é só falar conosco. Hoje, assim que terminar a nossa reunião, nós mandamos o link para a irradiação, porque não é feito nesse link, não. Se a pessoa quiser, é só falar conosco. Bem, meus irmãos, vamos iniciar agora a nossa reunião. Hoje o nosso estudo será do capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 4 e 5. O Evangelho, capítulo 15, tem por título Fora da Caridade não há salvação. E o item 4 e 5 é um mandamento maior. Quem vai fazer é a nossa companheira Ana Paula Souza, trabalhadora do COI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves. Mas antes de iniciarmos a nossa reunião, vamos pedir para a nossa companheira Ideína fazer a leitura do preparo e a prece. E do livro Caminho, Verdade e Vida, Saber e Fazer. Entre saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem conventuários, crentes e propagandistas. Mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos, é a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muitas vezes em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e, transmitindo-lhes a palavra da verdade e da vida, fez a exemplificação máxima, através de sacrifícios culminantes. A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. João assinalou a lição do mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside no campo do serviço cristão a diferença entre a cultura e a prática, entre saber e fazer. E assim, agradecendo a Deus, Pai da vida, a Jesus, nosso Mestre,
querido amigo, muito agradecida por todos os irmãos que aqui se encontram para mais um estudo desta noite, que uma palestra não deixa de ser um grande estudo, que possamos compreender, que possamos colocar em prática tudo aquilo que a nós são trazidos. E assim, Senhor, a todos os irmãos, encarnados e desencarnados, que possa o trabalho desta noite levar a luz e a paz no coração de cada um desses companheiros. Fiquem conosco, Senhor, nos envolva a companheira que irá fazer nosso estudo, que ela tenha o discernimento, a paz e a luz em seu coração. Que assim seja, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigada, minha amiga. Eu passo a palavra agora à nossa companheira Ana Paula. Ana, você tem até as 20h30 para fazer suas considerações, tá bom? Tá bom. Tá me ouvindo, Rose? Estão conseguindo me ouvir bem? Boa noite a todos. Que nossas primeiras palavras sejam sempre de gratidão, né? Agradecer a Deus, agradecer a espiritualidade amiga dessa casa, de Francisco de Assis, né? E todos que nos dão a oportunidade de estudar, né? Porque estudar o Evangelho, estudar as passagens de Jesus é algo que todos nós precisamos usar, né? Numa rotina que ainda não, para muitos de nós ainda é difícil, mas que nós precisamos buscar na nossa vida. Então, que nós possamos nos unir aí, apesar da distância, mas que estejamos unidos em pensamento, para que nós possamos tirar o melhor, né, dessa mensagem que foi colocada para a noite de hoje. Então, como a Rose colocou, o estudo da noite de hoje é o mandamento maior. E ele tem a passagem evangélica, que está no item 4, e a reflexão de Kardec no item 5. Então, para que a gente possa, assim, buscar, né, trazer o máximo daquilo que foi muito rico, né, a oportunidade de estudo foi muito intensa, né, e que a gente possa compartilhar, e nós possamos, no primeiro momento, né, ter a certeza de que, né, nesse primeiro mandamento aí, Jesus vem nos trazer, né, a regra, né, o mandamento maior, ou seja, a regra, a lei que rege, né, se a gente pode dizer que rege toda a doutrina, né, toda a lei do Pai, né. Se nós conseguirmos executar esse mandamento na sua integralidade, na sua essência, naquilo que Jesus nos trouxe e nos traz e nos mostra o tempo todo, nós estaríamos, como a gente vai ver aqui, com a consciência tranquila, fortalecidos na fé, e estaremos praticando, né, na sua plenitude, a prática do bem, seríamos homens de bem. Como nós ainda somos espíritos imperfeitos em caminhada, nós ainda não conseguimos, estamos construindo, né, esse mandamento maior que nos convida a amar a Deus sobre todas as coisas, e como segundo, né, bem semelhante ao primeiro, amar ao próximo como a si mesmo. Convido a todos que depois leiam na íntegra, nessa passagem de Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40, mas que a gente possa ter, assim, trazendo, né, o bojo daquilo que a gente vai estudar hoje, entender o que é esse amar a Deus, né, sobre todas as coisas, e o próximo. E esse é o mandamento maior. Se nós conseguirmos praticar, nós seremos felizes, como diz lá os livros dos Espíritos, né? Se a gente pratica a lei do Pai, nós seremos felizes, e aí estaremos com a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, nós separamos no estudo, só para mostrar para vocês, nós estudamos também, pautamos o nosso estudo estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, tá? Então, logo no início, a gente separou um trecho dessa reflexão de Bezerra, que ele fala assim: os homens receberam de Deus, soberano e justo, leis sábias e perfeitas, instituídas para conduzi-los ao reino onde as bem-aventuranças serão vividas na plenitude da luz e da paz, paz de consciência,
para o espírito recalcitrante. Nós, espíritos recalcitrantes, né? Então, nós, podemos colocar aqui todos nós, recebemos de Deus essas leis, né? Que se resumem, né? A gente pode dizer, leis perfeitas, mas que se resumem em amar a Deus e amar ao próximo. E toda vez que a gente consegue, né? A gente vai ser feliz na medida que a gente conseguir executá-las. No Livro dos Espíritos diz que toda vez a gente só é infeliz quando dela se afasta. Então, para que a gente seja feliz, que é o objetivo, todos nós queremos ser felizes. Então, qual é o foco que a gente precisa dar na nossa vida? É o esforço necessário para buscar, né, esse mandamento maior, amar a Deus e amar ao próximo, né? E como eu faço isso, né? Como eu tenho essa consciência tranquila? Como eu posso executar a lei de Deus na sua extensão, naquilo que realmente Jesus nos trouxe, não só com palavras, como foi bem colocado aí na leitura de preparo, que é o que nos convida, né? Não adianta a gente estudar, claro que o estudo é fundamental e a gente precisa, né? Nunca se precisou tanto, né, estudar o Evangelho. Essa semana a gente sabe que quando a gente recebe um convite de estudo, vem assim, e a gente vai estudando outras fontes, a espiritualidade vai nos impulsionando com situações para que a gente possa refletir em cima exatamente do tema, né? E aí um dos estudos que a gente estava fazendo do Evangelho, porque com o Mildinho, a gente estava estudando até uma passagem evangélica sobre a cura dos 2 cegos, né? E aí uma das coisas que foram colocadas, né, e trazendo para vocês, ele, numa das reflexões, ele disse o seguinte, que na Boa Nova, e eu fui depois lá até estudar, no prefácio da Boa Nova, Humberto de Campos diz que ele, né, ele se considera um espírito esclarecido, mas que na espiritualidade ele percebe que ele precisa ser um espírito evangelizado. Então, é o que a gente está colocando aqui, né? Nós estamos nos esclarecendo, tomando conhecimento através do Evangelho, através da doutrina espírita que nos facilita, os espíritos amigos que trazem, né, esmiuçam aquilo que Jesus já nos trouxe e a gente não conseguiu entender, e hoje estamos aqui, graças a Deus. Estamos nos esclarecendo, mas nós precisamos nos evangelizar. E não há outro mecanismo de evangelização do que o estudo do Evangelho. E estudar o Evangelho, hoje até no estudo que a gente estava fazendo, né, foi colocado isso, e eu vejo isso como tônica para tudo, seja médium, ostensivo, seja no trabalho da mediunidade, na vida, né? A gente precisa buscar. E o estudo do Evangelho na sua pureza, não desmerecendo de forma alguma o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz um estudo de Kardec que traz assim com muita propriedade também, e com muita organização e metodologia, os capítulos, né? Quando a gente tem a oportunidade de estudar esse Evangelho na sua sequência, a gente vê que a sequência não é à toa. Tem um propósito metodológico nesse estudo, né? Que é fundamental, e a seleção das passagens que foram colocadas e o estudo as mensagens dos espíritos são tudo muito bem, né, desse mestre, desse companheiro, que a gente tem que agradecer muito. Mas junto desse estudo a gente precisa, eu trago isso assim, a gente precisa estudar a Bíblia, a gente precisa estudar e mergulhar no estudo das passagens da vivência do Senhor Jesus, para que a gente possa entender um pouco mais desses mecanismos, dessas passagens que foram colocadas, né? Então, assim, para que a gente possa ter a felicidade, a gente precisa conhecer, mas a gente precisa viver também, né? Então, assim, a gente precisa se evangelizar. Então, acho que o foco, o convite que tem sido feito incessantemente para todos nós é essa busca do Evangelho. Estudar o Evangelho da segunda doutrina, estudar, né, eu sei que Rose faz esse estudo do Evangelho, da Bíblia, você está sempre buscando, e isso é fundamental, né? Esse estudo histórico,
esse mergulho para que a gente possa entender realmente a passagem, o que Jesus estava querendo dizer, que nos passa despercebido, né? Então, assim, é necessário e fundamental. Então, a partir daí, a gente pensa o seguinte, né? Como eu vou ter essa paz de consciência, essa consciência tranquila? Eu preciso ter a consciência tranquila e a paz interior quando eu consigo ser um homem, eu consigo praticar o bem. Eu consigo buscar o esforço daquele homem de bem que está lá no Evangelho. Que, para muitos de nós, né, a gente faz a leitura e quando começa a ler diz assim, caramba, no segundo parágrafo já paro aqui, porque eu já não consigo, né? Porque a gente acaba exigindo, né, na íntegra, né, aquilo que ainda não temos condições de absorver, né, de absorver na sua integralidade. E aí a gente vai lá no livro dos Espíritos, ele diz, né, que a gente consegue, para que a gente entenda a lei, além do estudo, tem que ter um tempo. Eu achei interessante que, quando eu fui estudar o Mandamento Maior, não sei quanto a vocês, mas eu descobri que essa passagem evangélica ela aparece 2 vezes no Evangelho segundo o Espiritismo. Ela aparece exatamente a mesma, né? No capítulo 11 e no capítulo 15. Né? No capítulo 11, quando vai falar do amor ao próximo, que vem antes. Né? Esse capítulo vem antes, você aprendeu o amor ao próximo, para depois vir o capítulo 15, que fala fora da caridade não há salvação, que é a prática. Então, a gente estuda esse mandamento maior e que vem trazer com uma riqueza, né? Ele vai nas instruções dos Espíritos, aí eu vou abordar isso porque é fundamental, ele vem falar do que é essa palavrinha assim pequena e tão profunda que é o amor. Né? Ele fala assim, amar a Deus e amar ao próximo. Esse amor, essa lei de amor, né? Que Lázaro, assim, com uma propriedade imensa, né? De um espírito, né? da falange, desse grupo de espíritos que vem trazer todo esse conteúdo, ele começa já dizendo, né? O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. Então, aqui ele já reforça falando para a gente, né? Quero aprender a amar, né? Eu quero aprender a amar a Deus e amar ao próximo, eu preciso estudar e entender e mergulhar no mestre que é Jesus. Então, mais uma vez, reforçando essa necessidade da gente conhecer, né? As passagens, conhecer a vida de Jesus, mergulhar, né, nesse entendimento. Pessoalmente, eu senti muita necessidade disso e tenho estudado, assim, procurado estudar, como eu falei, humildinho. Assim, às vezes a gente tem muita dificuldade no entendimento das passagens, né? Então, eu tenho procurado me organizar para que eu possa criar a disciplina de estar estudando, nem que seja um pouco, um pedacinho, para que eu possa aos poucos ir entendendo o contexto daquilo que ele está falando e a profundidade do entendimento daquela fala na cada passagem evangélica. Então, Lázaro já fala aqui, o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. E aí eu convido depois vocês a lerem toda essa mensagem de Lázaro, Paris, 1862, que é belíssima, porque depois ele vai traçar que o amor não é algo que a gente vai estudar e simplesmente ter. É uma construção que vai desde o instinto até chegar a esse sentimento. Ele diz aqui, eu vou até ler para vocês, sentimento é o amor, que é esse sol interior, até assim poético, né? É um sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então, transcende a nós. Quando a gente ama, há uma transcendência tão grande que a gente sente a essência de Deus em tudo e em todos. Nós ainda não conseguimos, né? Nós temos muita dificuldade de transcender até o nosso corpo, né? A gente, quando sente, muitas vezes, sair um pouco fazer um trabalho que a gente sai um pouquinho, se desloca um pouco do corpo.
a gente já fica, às vezes, assustado e volta correndo, né? Então, assim, é um sentimento, é uma certeza, a fé e a confiança e a integração com a essência divina é tão grande que você se transcende em tudo. Então, assim, é algo que ele coloca aqui que a gente não vai conquistar em uma encarnação. E aí ele diz aqui da misericórdia que o Espiritismo vem trazer, né, em seu bojo, mostrar para a gente que a reencarnação é essa oportunidade, né, ele diz aqui, né, ficar atentos porque ele ergue a lápide e mostra que trazendo uma informação que nos consola e que nos diz assim, olha, não é em uma só, é um processo onde ao longo, né, das reencarnações você vai trabalhando essa sensibilidade para que você possa aos poucos perceber e sentir essa plenitude dessa essência de Deus que Bezerra nos coloca. Porque Bezerra faz assim, o que é o amor? Essência de Deus. A gente sabe que nós temos a essência divina em nós. As plantas, todos os seres organizados, tudo, né? O ar, o átomo, na sua energia atômica, nas subpartículas, toda a energia tem embutida a essência divina. Mas nós ainda, muito embrutecidos, nós precisamos exercitar nas nossas pequenas ações. Então ele faz assim, o amor é uma essência, Bezerra nos coloca, né? Amor, essência de Deus, possui imenso poder e tudo vence. A todos transforma e a toda parte estabelece harmonia e luz. Sim, eu posso dizer que eu posso estabelecer que o conceito de Deus, como bem colocado, o conceito de amor, como bem colocado por Lázaro, é a doutrina de Jesus. E aí a pergunta que a gente, né, se faz ou joga para que cada um reflita. Estamos buscando o entendimento, estamos buscando a Jesus na nossa vida, né? Na nossa vida cotidiana, nas nossas ações, no entendimento do propósito que cada um de nós, nesse momento, está vivendo, né? No propósito que cada um de nós tem uma missão, seja lá qual for, mas nós estamos buscando, né, entender os mecanismos e esse processo reencarnatório e essa encarnação que estamos vivendo aqui agora, porque o que já passou nos serve de experiência, e nós temos isso tudo em nós, mas daqui para frente, tudo que a gente está vivendo aqui agora, com tanta intensidade, é uma oportunidade única para nós, né, para fazer mudanças. Quanta oportunidade nós estamos tendo, né? Quando a gente pensa em essência, pensa em Deus, em essência divina, e a gente pensa no vírus, o vírus, né, também faz parte de um processo, também está lá embutido de alguma maneira. A gente fala da pandemia, a gente pensa muito no lado, naquilo que nos traz de sofrimento, de dores, que a gente está vendo muitos irmãos, nós mesmos passando por várias situações, mas tudo tem um propósito maior. Será que a gente consegue ver o propósito maior? Ou a gente fica mergulhado, e hoje a gente estava estudando com outro grupo sobre o Evangelho, e tem uma passagem que agora eu não me lembro bem, de repente, ao certo, mas que diz assim, que a gente não compreende, eu acho que é na parte que fala, acho que é o capítulo 5, dos bem-aventurados os aflitos, quando ele diz que a gente, nos tormentos, não sei se é no tormento voluntário ou na desgraça real, mas que ele diz assim, que nós não compreendemos, às vezes o que a gente acha que é mal é um bem, e que a gente está longe de compreender a amplitude do propósito daquilo que está acontecendo, porque os nossos sentidos são obtusos. Eu acho muito interessante essa colocação. Porque quando a gente fala em sentido obtuso, é aquilo assim, a gente está muito preso aos nossos 5 sentidos e a gente fica preso muito à matéria, quando, na verdade, o convite é que a gente transcenda isso. Esse está sendo o convite para nós, né? Então, está tudo encadeado. Quando a gente fala em ciência na cadeia alimentar, existe uma harmonia e uma essência divina em tudo. Quando a gente rompe isso,
há um desequilíbrio, causa uma infelicidade, vai ter que voltar ao equilíbrio dinâmico. O equilíbrio dinâmico é o amor, que ainda a gente não consegue entender. Então, assim, como que a gente vai, então, fazer com que isso possa se estabelecer em nossos corações? Esse amor a Deus, percebendo a natureza, percebendo numa planta, no cuidado com uma planta, num mineral, como que a gente vai conseguir trabalhar em nós, né? Na vida de relação. Então, Bezerra continua falando assim, a relação entre os seres humanos, e aí a gente vê que no Livro dos Espíritos fala da lei de sociedade, né? Quanto que é importante a relação entre nós, que através do relacionamento, da troca, é que a gente vai conseguir, né, estabelecer energias que possam movimentar essa essência divina que tem em nós. Por quê? Porque Bezerra diz assim, a relação entre os seres humanos deve ser vivida com a nobreza das virtudes, que benditas promovem a concórdia, estabelecendo o bem-estar entre os corações. Então, ele diz o seguinte, né? Ele estabelece que, e aí a gente traz, eu preciso amar a Deus, como está lá no mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas como eu vou perceber que esse Deus, essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas? Como eu vou entender isso? Como eu vou conseguir, porque não é palpável, eu posso sentir. E como é que eu vou trabalhar a minha sensibilidade e o meu sentimento para perceber isso? E aí vem a misericórdia de Deus, que nos dá essa diversidade entre nós. Nós fomos criados simples, ignorantes, mas nós somos um universo. Né? Se nós pudéssemos trocar, cada um de nós é um universo com virtudes, ainda não plenamente conquistadas, porque quando a gente conquistar todas as virtudes na sua plenitude, nós saberemos que é o amor, e estaremos sendo um homem de bem. Mas temos qualidades já construídas, trabalhadas, nós precisamos fazer o quê? Esse mergulho de compreender, né, aonde estamos, quais são as nossas limitações e quais são as nossas potencialidades, aquilo que eu já tenho, né, para desenvolver e doar para o meu próximo. Então, é na relação humana, na diversidade dos caracteres, que o Pai nos oferece a oportunidade de entender esse amor, essa essência divina. Só que nós, ao longo da nossa caminhada, né, nós temos 2 obstáculos, né, imensos, né, que são as chagas da nossa sociedade atual, né, que a gente possa dizer do nosso planeta ainda, que é o orgulho e o egoísmo, que ainda fazem parte, ainda estão, né, em nossos corações, mas que precisam ser identificados e trabalhados. Eu só consigo trabalhar, eu só consigo fazer alguma coisa se eu identifico. Se eu me permito, né, observar, analisar, eu permito que às vezes o outro me diga isso, né? Identifique, e às vezes a gente fica incomodado com isso, mas a gente precisa disso. Viver no mundo. E aí a gente tem uma passagem também do Evangelho que fala, né? É necessário viver no mundo. A gente precisa estudar, a gente precisa fortalecer a nossa fé na prece, porque a gente sabe que é a ligação com o Pai, através das orações, a gente faz essa ligação com o Pai, mas não nos basta só isso, a gente precisa viver no mundo, porque é no mundo que a gente vai experienciar e a gente vai praticar e vai identificar em nós aquilo que ainda nos falta, através do outro. Então, assim, o conhecimento de si mesmo, ele é fundamental. Não é à toa que, né, vem Joana com toda, né, seu manancial, com toda a sua literatura, trazendo há um bom tempo esse trabalho psicológico, né, da gente mergulhar. E que Jesus, né, era um psicólogo imenso, né? Quando a gente mergulha no Evangelho do Senhor Jesus, ele o tempo todo, sem agredir, esperando o momento oportuno, em várias circunstâncias e situações, ele esperou o momento para poder orientar
os companheiros. E nesse processo, nós, no estudo que a gente estava fazendo essa semana, caiu na nossa mão, na Boa Nova, uma passagem, né, o capítulo 7, que é a luta contra o mal, onde a gente vai tentar fazer um resumo, porque, né, uma síntese para a gente extrair o que isso nos traz para esse aprendizado dessa busca, né, de entender o amar a Deus e ao próximo. Então, essa é uma passagem que coloca aqui que os companheiros estavam em trabalho, né? As tarefas apostólicas eram o encontro do mestre com os endemoniados, né? Os processos desobsessivos, eram fatos que impressionavam os discípulos. E Tadeu ele observava muito quando o mestre, né? Ele estava agindo junto aos companheiros que estavam em processos obsessivos. Então, dentre os companheiros assim, do Messias, Tadeu era o que mais se deixava impressionar por aquelas cenas dolorosas. Ele se aguçava, ficava observando, e a gente imagina assim, se nós estivéssemos lá, será que nós também não ficaríamos, né, a observar, né, aquela situação, mas observando em que sentido? Do fenômeno, né? Então, ele observava e ficava assim, a curiosidade de homem, os gritos desesperados, ele observava dos espíritos que se afastavam de suas vítimas sob a amorosa determinação do mestre. Quando os pobres obsediados deixavam escapar um suspiro, Tadeu volvia os olhos para Jesus, maravilhado de seus feitos. Olha a visão de Tadeu em relação ao mestre. Então, em certo dia, em que o Senhor se retirara com Tiago e João para fazer um outro atendimento, né, para os lados de Cesareia, apareceu uma pobre demente que foi trazida para Tadeu, a fim de que Tadeu anulasse a atuação dos espíritos. O mestre não estava lá. E aí Tadeu tentou de todas as formas tentar persuadir de fazer com que aquela companheira, né, fosse liberada daquele processo obsessivo, e ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Então, ele observou, ele fala assim, né, Tadeu não conseguiu modificar a situação. Somente no dia imediato, ou seja, no dia seguinte, ao anoitecer, na presença confortadora do Messias, foi possível a infeliz dementada recuperar o senso de si mesmo. E aí Tadeu foi assim, Tadeu observou o fato, caiu em sério e profundo cismar. Ele ficou, né? E ele fez algumas perguntas, né? E se colocou para o mestre. Ele fez a pergunta assim, antes de colocar, por que o mestre não lhe transmitia automaticamente o poder de expulsar os demônios malfazejos para que pudessem dominar os adversários da causa divina? Por que ele não conseguiu fazer? Já que ele estava junto com o mestre nesse trabalho de auxílio ao próximo. Se era tão fácil a Jesus a cura integral dos endemoniados, por que motivo não provocava ele de vez a aproximação de todos, geral, de todos os inimigos da luz, a fim de que pela sua autoridade fossem definitivamente convertidos? Porque ele podia, né? Ao reino de Deus. Eram os questionamentos de Tadeu. Será que também não seriam os nossos questionamentos se estivéssemos lá, né, ainda imaturos, ainda aprendizes, né, do Evangelho? Então, com o cérebro torturado, quando a gente, às vezes, eu fiquei me imaginando, né, me coloco assim, às vezes a gente fica se imaginando, porque quando a gente não consegue entender alguma coisa, a gente fica com a mente, né, tentando compreender o que está sendo colocado. Então, assim, com o cérebro torturado por graves cogitações e sonhando possibilidades maravilhosas para que cessassem todos os combates entre os ensinamentos do Evangelho e os inimigos, ele queria, né, que o reino de Deus se fizesse presente naquele momento. E aí ele fala assim, né, ele vai lá, discípulo inquieto, procurou avistar-se particularmente, quer dizer, ele esperou um momento para conversar com o Senhor, de modo a expor-lhe com humildade as suas ideias. Chegou lá, eu vou lá conversar com ele, será que se eu desse ideia, né, o que ele vai achar?
E aí ele, numa noite tranquila, depois de escutar as ponderações, perguntou-lhe Jesus. Jesus sentou, ouviu toda essa colocação dele, e aí falou assim para ele. E essa pergunta eu me fiz para mim mesmo e coloco para vocês, para que cada um, né? E convido a todos que leiam depois o capítulo inteiro, né? Tadeu, qual o principal objetivo das atividades de tua vida? Foi a pergunta que ele fez. Aí, Tadeu, na hora, né? Como se recebesse uma centelha de inspiração, ele respondeu logo: Mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no coração. Não é isso que nós estamos tentando fazer? Nós queremos esse reino de Deus no nosso coração, né? E aí ele começa, então aí ele começa a colocar, mas olha só, Tadeu, se procura semelhante realidade, por que reclamas no adversário em primeiro lugar? Por que ele está reclamando, né, daqueles que não têm, os Deus estão obsediados? Seria justo esqueceres as tuas próprias necessidades nesse sentido? E aí ele começa a falar para a gente, né? E o que ele está nos convidando? Ele está nos convidando a perceber, né? Que ele vai desenvolvendo, né? E vai falar para ele aqui, Senhor, aí ele vai falar assim, Senhor, os espíritos do mal são também nossos irmãos? Ele pergunta isso. E aí ele diz aqui, o discípulo do evangelho não combate propriamente seu irmão, como Deus nunca entra em luta com seus filhos. Então, o Senhor não vai nos agredir. Não todos somos irmãos, cada um no seu tempo. Então, assim, amar a Deus e ao próximo, e a gente pensa nesse amor ao próximo, o próximo a todos, percebendo, né, naquele próximo aquilo que ele tem de bom, de belo, mesmo que o que a gente veja no primeiro momento não seja. Porque também estudando, o companheiro falou assim, o que muitas vezes a gente percebe, né? Por exemplo, um companheiro mal-humorado, a gente percebe o mau humor dele, mas a gente não percebe por que ele... Será que a gente se pergunta, né? Por que será que ele está daquele jeito? Será que ele é só mal-humorado ou tem alguma questão que a gente não tem um olhar para o outro? O nosso ponto de vista, o nosso olhar é muito estreito, é o nosso sentido obtuso. E a gente precisa ampliar esse olhar. E aí Jesus fala aqui para ele, né? Ele nos convida a seguinte... Ele fala assim, só a luz do amor divino em nós é forte o suficiente para converter alguém de fato. Ou seja, Tadeu queria, né, que simplesmente todos fossem transformados. Para se transformar, eu vou dizer novamente, só a luz do amor divino, então, ou seja, a gente tem que sentir o amor do Pai em nós primeiro, é forte o suficiente para converter alguém de fato. Significa o quê? Por que Tadeu não conseguiu? Porque ele ainda não conseguia, e aí ele continua aqui, ó. Por que fracassou? Por que o fracasso? Ele diz assim, o reino capacita-se que ninguém pode dar a outrem aquilo que ainda não possui no coração. Então, o que ele está fazendo para a gente? Que nós, né, só vamos conseguir amar ao próximo até se a gente tiver o amor divino. A gente só vai poder ter o amor divino se a gente tiver se capacitar. O que eu tenho no meu coração? Porque se eu não tenho ainda entendimento pleno e vivência, e aí vai a passagem que foi colocada aí no preparo, né? Entre o saber e o fazer, porque não basta só saber. Eu preciso, né? A gente vê isso em qualquer... Até vamos trazer para a profissão. Eu posso estudar, né? Uma coisa é eu estudar, e a gente sabe, cada um faz uma faculdade, você estuda, mas quando você vai para a prática, seja na sala, né, entre a prática e a sala de aula, no caso aqui, eu vou colocar na sala, ou no laboratório, né, estudei a teoria, mas quando cheguei lá no laboratório,
que tinha que fazer lá os experimentos, é diferente daquilo que a gente estuda. A prática. Aí eu precisei ganhar a experiência através da vivência prática daquilo que eu estudei na teoria. Qualquer profissão. E para a gente poder fazer, a gente precisa fazer isso em nós, na nossa vida, nos valores da alma. A gente precisa trabalhar. E nem sempre é muito agradável, porque para isso, a gente precisa fazer um autoconhecimento e identificar em nós, às vezes, coisas que a gente não, né, situações que ainda a gente tenta escamotear, né? Que se a gente pode resumir, seria o orgulho e o egoísmo. Porque, na verdade, elas são, se a gente for ver o cerne de todas as situações que a gente tem de dificuldades, né, que nos causa o que a gente diz lá, a cegueira espiritual, a nossa cegueira espiritual ela está envolvida no orgulho e no egoísmo, que não nos permite vislumbrarmos as situações que precisam ser vistas, trabalhadas, vivenciadas. Então, assim, nesse texto, ele fala, Jesus diz para ele, capacita-se, vou falar novamente para todos nós, né? Capacita-se que ninguém pode dar a outro aquilo que ainda não possui no coração. Então, a gente precisa fazer isso. E aí, quais são os obstáculos? Né? Eu tenho virtudes, eu posso dizer que as virtudes no seu mais alto grau, né? E aí eu tenho uma passagem também do Evangelho que fala das virtudes, que diz aqui, né? A virtude no mais alto grau é na de François-Nicolas Madeleine, em Paris, 1963, diz, né? As virtudes no mais alto grau, conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Nós ainda não vamos conquistar agora ser um homem de bem. Mas elas, assim, infelizmente, a gente tem, quase sempre acompanham enfermidades. Mas ela coloca assim no final. A virtude é uma graça que deseja a todos os espíritas sinceros. Contudo, dir-lhe-eis, olha o conselho que ela nos coloca. Mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Então, ela nos convida a gente assim trabalhar em nós. Não precisa fazer grandes, né? A gente começa no pequeno, nas poucas coisas, nas pequenas situações, naquilo que é pequeno para cada um de nós, né? Então, assim, que virtudes devemos cultivar para conseguirmos alcançar esses mandamentos? Virtude da caridade e da humildade. Está no item 5. Qual é o contraponto da caridade? É o egoísmo. Qual é o contraponto da humildade? O oposto? O orgulho. Então, quais são o que a gente precisa trabalhar em nós para que a gente possa alcançar esse mandamento? Caridade e humildade. A caridade tem várias formas, né? Tem um capítulo que fala só que é na sequência, acredito, no estudo, falando da necessidade da caridade segundo Paulo, vai explicar a caridade material e moral. Então, a caridade ela se identifica em uma série num sorriso, num olhar, na prece, que agora, há pouco, nas orações que a gente possa se colocar, como a Rose convidou a todos, né? N situações que nos oferecem convites. Todo dia nós somos convidados, de alguma maneira, a uma pequena prática dessa caridade. Que estejamos atentos, que estejamos com o coração atento para os convites que vão ser feitos. Né? Então, ele continua assim, como poderá existir luz enquanto houver... o que a gente precisa fazer? Então, conhecimento de si mesmo, como nós já colocamos, procurar fazer a prática. E essa semana, a gente já está chegando no finalzinho, né? Hoje, na leitura que foi colocada de manhã, que eu sempre leio uma passagem, foi colocado uma mensagem que me despertou assim, muita atenção, porque eu pensei assim, nós temos o Jesus como modelo. E até estava vendo uma palestra do Arthur Valadares, que ele colocava, né, que ele colocou Jesus, ele é o centro, né, do foco de luz. E existem aqueles que são os satélites, né? Também tem luz, que também expande sua luz, seu amor, né? Não só
expandindo o amor a Deus, mas ao próximo. E ele faz assim um convite, né, para que a gente possa não ser muros, mas ser pontes de amor. Que nós nos transformemos em pontes, em veículos de amor. E não que deixemos que as nossas dificuldades sejam muralhas. E na leitura de hoje, de manhã, a gente estava lendo e caiu uma passagem que assim me tocou muito, por isso até que fui estudá-lo, tocou muito o coração, que foi uma passagem do Vinha de Luz, que fala do padrão. E, na verdade, essa passagem fala de Barnabé. Existem vários e vários companheiros, né? Francisco de Assis foi um companheiro que trabalhou esse amor, né? Vários irmãos que nos trazem esse exemplos, né? Que nos convidam a refletir sobre como nós podemos, dentro das nossas possibilidades, executar. E alguns companheiros se destacam, e outros que aparentemente não se destacam na história, mas que são fundamentais. E eu fiquei muito encantada com a colocação, até no Vinha de Luz, depois se você quiser ler, no item 12, que ele fala do padrão, o título é Padrão, mas, na verdade, é uma passagem de Atos dos Apóstolos que fala de Barnabé. Por quê? Porque ele diz aqui, né, Barnabé, não adianta você ter estudo, não adianta você ter título, se você não tem, né, a sua alma unida ao Senhor. E ele coloca como exemplo de um padrão Barnabé. E a gente sabe que Barnabé foi, apesar de, na história, ele comenta até do livro Paulo e Estevão, e a gente já leu e a gente vai ler de novo, porque ficou aquilo nos envolveu. Quando a gente lembra da história de Paulo e Estevão, né? O quanto que Barnabé, se a gente for pensar em cada personagem, que a gente pensa muito no Estevão, no Paulo, na Abigail, mas muitos personagens que a gente possa dizer sejam aqueles que estão ao lado, os satélites, né? Como eles foram importantes e como eles amaram e como eles mostraram o seu amor. Então, assim, a gente não precisa, a gente tem que aproveitar os momentos aonde a gente está inserido e aonde a gente se encontra para ser ponte. E cada um vai ser a ponte naquilo que tem de melhor para dar e daquilo que pode oferecer. Né? Então, que a gente se capacite, que a gente busque ser não só espíritos esclarecidos, mas espíritos evangelizados. A gente precisa se evangelizar. E esses irmãos, né, que não vai dar para a gente falar de Barnabé, assim, mas esses irmãos, eles são irmãos que fizeram esse caminho, Zaqueu, eles fizeram esse caminho, eles conseguiram estar com Jesus, ou então estiveram próximo a outros, mas eles não só ficaram na palavra, eles buscaram a experiência e a vivência. E é isso que nós precisamos nos esforçar, porque hoje nós temos ainda muitas dificuldades, todos nós, mas já estamos aqui. E aí eu vou lembrar daquela passagem, tem uma passagem que eu não me lembro qual é, mas que diz assim, há 100 anos vocês eram no livro no Evangelho, hoje nós estamos já ouvindo. Daqui a 100 anos nós não vamos fazer muito mais do que fazemos hoje. Ou há 100 anos atrás você nem parava para ouvir. Então, hoje é o nosso tempo de agora, né? É um convite e aí a gente deixa aqui, como a gente diz assim, um rio não se forma se não for através de gotículas, né? Das pequenas gotículas. E aí eu deixo uma mensagem de Emmanuel, Vinha de Luz também, na lição 25, diz assim, dia virá, porém, no qual se certificarão de que vai ser sempre melhor fazer para ensinar depois que ensinar sempre sem fazer nunca. Então, que a gente não fique nisso, que a gente não seja só aquele que fala, como a gente aqui está colocando, né? Mas, no qual a gente, dia virá, porém, no qual se certificarão de que sempre é melhor fazer primeiro para ensinar depois, que ensinar sempre sem fazer nunca.
que a gente possa estar atentos, né, e que possamos, no finalzinho da mensagem de Francisco de Assis, Senhor, fazei instrumento de vossa paz, que nós possamos ser instrumentos de paz, de harmonia, de amor, para todos aqueles que estiverem ao nosso encontro, né? É o que a gente pode deixar hoje aí, e um agradecimento imenso pela oportunidade do estudo, né? Foi assim riquíssimo, e que possamos estar sempre juntos para refletir e cada vez mais ampliar nossos sentidos, que ainda são um pouquinho obtusos, né? Mas que vão, com certeza, se tornar cada vez mais próximos do Mestre. Eu agradeço a companheira Ana Paula pelas suas reflexões, foram muito ricas e profundas. Vamos pensar bastante sobre tudo isso. Se Deus assim quiser nos permitir, com certeza é o que Ele deseja que cada um de nós faça. Então, mais uma vez, Ana Paula, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e ter feito esse estudo com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação. Muito obrigada. Agradecemos muito. A casa de Francisco de Assis está em festa por essas reflexões tão profundas que você trouxe para cada um de nós. E para encerrarmos agora, eu vou pedir à nossa irmã Carmen Dolores para fazer a nossa prece de encerramento. Carmen, por favor.